Furacão avalia a volta de Paulo Autuori para o cargo na gestão do clube. Vinicius Alicante chegando com as informações. E aí, Autuori volta para o Furacão ou não volta, Vinicius? É complicado de cravar se volta ou se não volta. O que dá para cravar mesmo é que o Atlético tem o interesse e avalia seriamente contar com o retorno do Paulo Autuori. As partes já conversaram ao longo do final de semana e o Autuori se aproxima sim de um retorno ao Furacão, né? Vai dele querer ou não querer aceitar a proposta do Atlético, que tem sim esse interesse. O Atlético que não tem esse diretor técnico desde maio do ano passado, né? O Furacão teve o Autuori como o primeiro diretor técnico, chamado também de head coach, quando assumiu pela primeira vez lá em 2017. Depois o Furacão levou o cargo para frente, teve outros nomes nesse cargo. Teve o Felipão em 2023, né? O Felipão treinador 2022, em 2023 diretor técnico, com o Paulo Turra como o treinador naquela época. O Felipão saiu do Atlético e desde maio de 2023 o Furacão não tem essa figura de diretor técnico, não tem esse nome forte na sua gestão para cuidar do futebol. Então o Autuori volta a ser sondado pelo Atlético, volta a ser um nome possível para assumir essa direção de futebol, que a direção de futebol é do Mazzuco, do André Mazzuco nesse momento. O Paulo Autuori teria uma função mais de diretor técnico mesmo, para diferenciar. O diretor técnico no Atlético tem muito o fator de conseguir gerir todas as áreas que envolvem o futebol do clube. Então o futebol feminino, o futebol da base e também o futebol masculino profissional. O Furacão tem esse cargo que começou com o Autuori, inclusive, né? Ele começa como treinador em 2016, em 2017 ele assume como diretor técnico novamente, em 2020 ele volta como treinador e também assume como diretor técnico em 2021 e agora ele voltaria ao Atlético como esse diretor técnico, com o Martim Varini como técnico, como treinador da equipe. Então o Autuori, existe essa possibilidade real, existe sim o interesse do Atlético e o Autuori, segundo informam aí, teria até uma visita marcada no CT do Caju nessa segunda-feira para conversar com a gestão, para dar uma olhada em como está a situação antes de tomar essa decisão de se tornar ou não o novo diretor técnico do Atlético. Repito a pergunta do intervalo. Seria ético e moral o Paulo Autuori assumir o Atlético agora? Assumir o cargo de diretor técnico? O mesmo cargo que ele tinha no rival há poucos dias? É que eu acho que a saída do Curitiba não está atrelada à ida ao Atlético, exatamente, né? Então, assim, não sei se seria bem essa... Claro que ficaria, talvez... Mas com tudo que aconteceu... Não, causa um mal-estar, mas assim, o Paulo Autuori ia sair do Coxa de qualquer jeito, né? Não deu certo, divergências dentro do clube. Demitiu o treinador dele. Foi legal, né? A passagem dele pelo Curitiba. É claro que agora podem surgir outras N oportunidades, ele vai avaliar, mas talvez o Atlético é um clube que ele tem uma identificação por já ter passado por lá, por já ter feito um trabalho. E ele começou nessa função de gestor lá no Atlético. Exatamente. Eu acho que aquela coisa, né, Jana? Não sei se você concorda, mas será que se fosse para outro time, qualquer outro time, entraríamos nessa questão? Não, é só porque é uma rivalidade com o Atlético. Mas ele está deixando o Coritiba para aceitar uma proposta do Atlético? Não, exatamente. Aí eu acho que seria talvez um pouco desconfortável, sabe? Você deixar um trabalho no Coritiba, um projeto que foi estabelecido para ele, que ele abraçou, para daí ir pro Atlético, sei lá, por qualquer outro motivo. Aí realmente eu acho que ficaria estranho. Mas ele encerrou o ciclo dele no Coritiba, um ciclo curto, enfim. A gente, né, já falou sobre isso. E aí agora, a partir de agora, ele vai dar prosseguimento na carreira dele. Acho que até pela proximidade que ele tem com o Atlético, essa conversa ela pode evoluir e a negociação pode realmente ser concretizada. Então, na minha opinião, assim, não é imoral, né? É claro que existe um desconforto. Talvez até o torcedor do Atlético não veja o Paulo Autuori como uma solução para esse momento. Mas ele é um cara experiente de mercado, que tem essa ligação com o futebol e talvez possa fazer o clube ter uma metodologia de trabalho, que eu acho que é o que o Atlético busca nesse momento, né? Acho que até a gente ouviu o Fernandinho comentando sobre isso recentemente, né? Que as coisas normalmente no mundo ideal vêm de cima, mas não tem o de cima, né? O Atlético não tem, talvez, isso muito bem estruturado nessa temporada. Então, uma maneira do Atlético buscar sanar esse problema, não sei se é um problema, mas assim, algo que o Atlético precisa se preparar, justamente para conseguir fazer temporadas, né, mais
convincentes, mais firmes e pensar o futebol como um todo, não só o time profissional, mas também a base, o time feminino, enfim, o clube como um todo se desenvolver.